E aí, noturnos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Na verdade, eu tô lançando esse vídeo um pouco depois do que estava planejado. A minha ideia era lançá-lo no dia 2 de fevereiro, que foi sexta-feira, no dia do meu aniversário, mas acabou não rolando. Foi mal. Eu queria falar sobre o meu aniversário. Na verdade, eu queria falar sobre aniversários de forma geral. Eu faço aniversário, então, no dia 2 de fevereiro. Eu nasci em 1985, o que significa que eu tenho 33 anos agora. E eu sempre falo que eu nasci no dia de Iemanjá. Isso não quer dizer muita coisa pra mim, pra ser bem sincera, mas eu sei que quer dizer muita coisa pra muita gente. Então, eu sempre comento, acho bonito atrelar o dia do meu aniversário ao dia da Rainha do Mar, acho poético. Então, aos 33 anos, você pode estar se perguntando o que esse velho tá fazendo no YouTube? Mentira. Na verdade, eu sempre falo para as pessoas que eu gosto de ser um cara maduro em relação... Eu não gostava de ser muito jovem, sabe? Eu não gostava de ser um adolescente, não gostava de ser um jovem adulto. Eu acho que eu virei um cara melhor depois dos 25 anos. Eu acho que é muito trabalhoso ser jovem. São muitos grilos, muitos problemas, onde está Deus e todo esse lance existencialista. E eu acho que você tem pouca maturidade para lidar com essas questões. Além disso, eu fiz várias coisas legais, assim, depois, já agora quase com 30 anos. Minha pele é bem menos oleosa do que era aos 20 e poucos anos. E eu sou bem menos ansioso do que eu era aos 20 e poucos anos. Então sim, eu gosto de ser um cara com essa idade, um balzaquiano. Não tive crise dos 30 anos, eu tive várias crises pela vida toda, mas elas não têm nada a ver com a idade. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que eu aprendi nessa jornada é uma coisa que eu gostaria muito de transmitir para as outras pessoas, que é a ideia de ficar acima das convenções. É uma ideia um pouco estranha, eu posso soar como um completo maluco falando dela, mas eu vou tentar. A gente vive em sociedade, certo? E a sociedade exige que a gente viva de uma determinada forma, porque essa é a forma normal para uma pessoa viver. Então você precisa entrar numa faculdade cedo, numa boa faculdade cedo, precisa se formar, precisa encontrar um bom trabalho estável, precisa casar, precisa ter filhos, dezenas de milhares de filhos. Só que aí de repente você percebe que o que você começou a estudar na faculdade não é o que você queria fazer pro resto da sua vida. Você não para em emprego nenhum por mais de um ano. Você começa a namorar, mas percebe que na real namorar é um saco. E aí você começa todo um esforço para mudar as coisas da sua vida. Você desconstrói na sua cabeça, por exemplo, a ideia de amor romântico. Você arruma um emprego que é mais um esconderijo do que um trabalho e começa a estudar uma coisa que você sabe que não vai te dar muito dinheiro, mas pelo menos vai te ajudar a não morrer de fome. E não é que assim a vida de repente começa a fazer um pouco mais de sentido? O que eu queria, na verdade esse vídeo tá ficando totalmente diferente da ideia que eu tive originalmente, porque a princípio esse vídeo ia ter um tom um pouco diferente, ele ia ser meio deprê, ia falar sobre viver no domínio de ilusão, e aí eu fui para outro caminho. Mas eu não quero que o vídeo tenha essa pegada, eu quero que ele tenha uma pegada interessante para que faça com que quem possa vir a assisti-lo reflita a respeito disso. Quando eu falo que devemos estar acima das convenções, eu não falo com arrogância, sabe? Não é isso. Eu tô falando sobre uma compreensão um pouco mais profunda da ideia das convenções que foram criadas pelo homem para fazer com que as pessoas sigam um caminho correto. Acho que correta é a palavra certa para colocar aqui. Então as convenções existem para isso, para deixar todo mundo, né, em retidão ali, seguindo o caminho mais correto possível. Mas com essa compreensão mais apurada, você pode perceber que, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo qualquer aqui, Natal, por exemplo. O Natal não faz muito sentido para mim como não cristão que eu sou. Mas eu adoro Natal, adoro fim de ano, adoro as luzes, adoro a forma como as pessoas ficam alegres nessa época do ano. Eu tô usando o exemplo do Natal porque eu realmente adoro Natal, apesar de ele não fazer muito sentido pra mim, entendeu? É um exemplo real, oficial. Ora, se você é uma menina, por exemplo, e te fizeram acreditar que você nasceu pra ser uma boa mãe, uma boa esposa, o que você coloca no lugar desse conceito
quando você finalmente percebe que ele não faz muito sentido para você. O que eu tô querendo dizer é que você tem opções. Você pode pensar nessas convenções e observar se dentro da sua vida, da sua existência, ela faz algum sentido. Se há espaço para ela, se ela te traz alegria. Se sim, tudo bem. Mas se não, você pode repensar, você pode substituí-la por outra coisa. Tipo, eu não serei feliz num relacionamento monogâmico, num casamento, num relacionamento monogâmico estável, mas eu vou ser feliz se eu, sei lá, tiver um relacionamento com 2 pessoas e for morar numa aldeia indígena e tiver tatus como animais de estimação. Sei lá, um exemplo absurdo. Porque eu acho que o cinismo começa quando você desconstrói esses conceitos na sua cabeça e não coloca nada no lugar. E você pode ser um cínico. Não há problema nenhum nisso. Mas eu realmente acho que existe uma forma de viver essa vida com mais significado, mais alegria, mais veleidade. Eu acho que você pode abraçar as convenções que te façam sentido e que te tragam alegria, mesmo que só por um tempo. E você pode substituir as que já não fazem mais muito sentido por uma coisa que você realmente escolheu. E feliz aniversário pra mim! Caso você tenha gostado desse vídeo, já sabe o que fazer. Lembrando que esse canal é uma ponte entre a gente. Até mais!